Olá pessoal, meu nome é Tainá Venturini Nunes, sou engenheira sanitarista do CISAB e hoje a gente traz esse vídeo para apresentar aos consorciados a DAUR, que é a Declaração Anual do Uso de Recursos Hídricos, e como declará-la. Inicialmente, a gente vem aqui na barra de pesquisa do navegador e digita DAUR IGAM 2024, clica no link do IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e a gente entra nessa página aqui que diz respeito apenas à Declaração Anual do Uso de Recursos Hídricos. Para quem não sabe, a DAUR ela é instituída pelo Decreto Estadual 48.160 de 2021 e ela é uma ferramenta que permite que os usuários de recursos hídricos do estado de Minas possam declarar o seu uso durante o ano anterior. Então, assim, nós vamos estar declarando até 29 de março de 2024 o uso referente ao ano de 2023. E esses dados informados, eles vão servir como base para gerar o valor que vai ser cobrado, também anualmente, da cobrança pelo uso de recurso hídrico. O valor cobrado pelo IGAM, ele é baseado no volume de captação informado pelo prestador, ou pelo usuário outorgado. Dentro desse próprio site aqui, eles disponibilizam o manual e o site onde é feito de fato a declaração, que eu vou mostrar mais adiante. Inicialmente, vamos dar uma olhada no manual. Ele é um documento bastante completo. Ele possui as informações necessárias, Ele foi feito esse ano, porque antigamente a DAUR era declarada em outros sistemas, enquanto estava sendo construído esse sistema dentro do portal Ecosistemas, que é onde vocês vão declarar o documento. O manual ele tem a apresentação, o que é, sumário, vem aqui a cronologia. Então a gente tem que o prazo deve ser até o último dia útil do mês de março do ano vigente. Então nós vamos ter até o dia 21 de março de 2024 para declarar os dados do uso de 2023. E como que funciona essa cronologia aqui? Temos aqui uma linha de corte, ano anterior, então 2023 nós utilizamos a água, fizemos captações ou lançamento, dragagem. De janeiro a março, a gente preenche os dados da Declaração Anual do Uso de Recurso Hídrico. De abril a maio, o órgão ambiental ele faz o cálculo do valor anual da cobrança do recurso hídrico. Em maio, no mesmo mês, em maio de 2024, eles informam o valor anual para cada usuário, com base nessas informações prestadas aqui em janeiro a março. E aí, em julho, agosto, setembro e outubro, é o período de emissão dos DAIs de pagamento dessas cobranças. Lembrando que existem algumas diferenças de valores, até um determinado valor a cobrança ela é feita apenas em julho e a partir de um determinado valor a cobrança ela se divide nos 4 meses. E aí, mais adiante, fala da obrigatoriedade do envio da declaração. Quem é de fato obrigado a declarar, a apresentar os dados de consumo da DAUR? Conforme o manual, devem prestar as informações pessoas físicas ou jurídicas que fizeram uso de recurso hídrico do domínio do Estado de Minas no ano anterior à declaração. E aqui também faz menção à exigência de sistemas de medição. Existe uma lei específica que fala dos sistemas de medições. Eu vou deixar o link da lei abaixo, aqui do IGAM, da portaria, e devem ser observados a obrigatoriedade de sistemas de medição de acordo com os modos de uso. O interessante de ser feita a medição é que, eventualmente, você tem uma outorga de, exemplo, 50 metros cúbicos de água, de acordo com o seu certificado de outorga. Mas, por algum motivo, você está captando menos. Se você tiver os medidores, tiver como provar, você reduz o valor da sua taxa de cobrança pelo uso do recurso hídrico. Caso você não tenha medidor e faça estimativas, as estimativas não são consideradas para fins de cálculo. Então, eventualmente, eles vão cobrar o valor cheio, o valor total outorgado, que não é interessante financeiramente para os prestadores, que é o nosso caso.
Continuando aqui no manual, ele faz menção aos usos que não estão sujeitos à declaração, né? Temos alguns casos aqui que estão desobrigados de apresentar a declaração. E aqui, titularidade, tipos de outorga, né? Como que vem no certificado as informações, as captações, os equipamentos de medição, né? Como havia dito, é a portaria IGAN 48 de 2019 que traz, né? Que estabelece essas normas para a instalação dos medidores. No próprio manual tem um link que direciona para a norma, então ele deve ser analisado. Volume medido, coeficiente de retorno, ele orienta, né, como que devem ser apresentados os dados, os tipos de captações, dragagem, lançamento. E aí vem o passo a passo para fazer a declaração, que é o que será apresentado também na continuidade do vídeo. Se vocês percorrerem aqui, tem bastante informação. Esses quadrinhos de atenção são informações compatibilizadas, né, com dúvidas que eventualmente já aconteceram por outros declarantes, por outros outorgados. Então, o órgão ele teve o cuidado de trazer aqui essas informações para sanar as principais dúvidas que aparecem. E aí vocês, né, podem percorrer aqui todo o documento e identificarem aqui os enquadramentos de vocês de acordo com os tipos de captação. Então, para de fato começar a declaração, a gente retorna aqui no site do IGAN e clica nessa opção, Declaração de Uso da U. Aqui a gente vai ser direcionado para o portal Ecossistemas, que tem essa cara aqui. O prestador ou o responsável que ainda não tiver o login e a senha cadastrados no portal, vai clicar nessa opção Registre-se aqui e vai preencher todos os dados solicitados. Aqui uma observação é que o sistema só aceita o cadastro de pessoas físicas. Então a gente aconselha, né, nós o CISAB, juntamente com a opinião dada pelo órgão ambiental, de que seja optado por um servidor efetivo para ser o representante total do prestador, né, do município ou do SAAI ou de outra instituição, para responder a DAU em nome dessa entidade. Então, uma vez feito o cadastro, vai ser gerado um login e uma senha que vão ser cadastrados aqui no portal. Eu vou entrar aqui com os dados do SAAI de Viçosa, né, que eles se disponibilizaram a nos ajudar, fornecer os dados para a gente poder estar gravando esse conteúdo para vocês. Então, eu vou colocar o CPF do representante total deles e a senha. Uma vez logado, vai vir para essa página aqui do portal Ecossistemas, que hoje funciona como um banco de dados, né, um banco de serviços do CISEMA, onde estão sendo concentrados os procedimentos da FEAM, do IGAN, do IEF, e eventualmente vai ser o portal completo das obrigações ambientais a futuro. Aí, nesse momento, a instituição ela deve ter um cadastro dentro desse CADU, que é o Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas do CISEMA. Então, entrou no portal Ecossistemas com o login e a senha do representante total, né, com o servidor efetivo que a gente orienta, vai acessar o CADU, e aí a gente vai analisar, nesse caso aqui, ela já é a representante total do SAAI de Viçosa. Mas, eventualmente, quando tiver o primeiro cadastro, o primeiro login de algum servidor, não vai ter nenhum tipo de CNPJ aqui cadastrado. Eu vou simular aqui o CNPJ do CISAB para a gente só ver como que aparece. E aí, aqui vem, né, a razão social e algumas informações. O ideal aqui, né, o tipo de vínculo dessa pessoa que está fazendo o cadastro deve ser representante total. Então, a gente avança. E aqui é necessário incluir alguns documentos. O CPF da pessoa que está fazendo esse cadastro como representante total do prestador, o documento comprobatório de capacidade legal, que seria uma procuração, um documento equivalente, e o RG. E aí, quem tem a responsabilidade legal pelo empreendimento vai visualizar e vai autorizar, né, esse servidor
a ser representante total e fazer as declarações em seu nome. Inseridos os documentos, salvar. Vamos voltar então pro dela, né? Uma vez que foi aprovado, na verdade, uma vez que foi solicitado, vai aparecer assim, ó, representante total aguardando aprovação. Então, o representante legal, ele vem e aprova, né, se essa pessoa pode responder em nome do prestador de serviço ou não. Aqui está incompleto porque eu não inseri a procuração, nesse caso. Beleza, vamos olhar então o do SAI que já está vinculado, né? Então, supondo, solicitou a representação total do CISAB, foi autorizado, né, pelo representante legal, ele vai aparecer agora dessa forma aqui na tela de vocês. Ótimo, foi feito o cadastro, né, do prestador de serviço, agora a gente volta para, de fato, a declaração da DAU. Então, a gente retorna e vem aqui no ícone que nos interessa, que é a Declaração Anual do Uso de Recursos Hídricos DAU do IGAM. Acessar, criar intervenções e ou declarar o uso da água. E aí sim, como vocês podem notar, para esse representante total aqui já existe uma portaria cadastrada, né, nesse CPF que funciona como representante total desse prestador de serviço. Só que o que acontece? Um mesmo prestador pode ter mais de uma outorga, pode ter 3, 4, 5, 10, que seja. Então, todas têm que estarem listadas aqui. Aqui, a gente só vê uma outorga cadastrada, mas o SAI, ele apresenta mais de uma. Então, a gente escolheu uma das outras intervenções que eles têm para poder servir de exemplo para vocês. O procedimento agora vai ser nova intervenção, porque aqui nós vamos cadastrar uma nova outorga, uma nova captação. Selecione a pessoa física ou jurídica titular da outorga. Não seria a pessoa, o servidor, seria o sistema autônomo, né? O titular da outorga, vocês vão olhar no certificado de outorga que vocês dispõem, né, após a regularização da intervenção. Então, eu vou selecionar o SAAI, prosseguir. Nesse caso, né, quando a gente clica em registrar uma intervenção, já aparece aqui a razão social e o CNPJ. E a primeira pergunta é em relação ao modo de uso. No caso deles, a captação que a gente vai inserir os dados é essa primeira aqui. Captação em corpo de água, rios, lagoas naturais, etc. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito das informações que vão ser prestadas, todas estarão no certificado de outorga ou no site de consulta de processos de outorga, que eu vou deixar o link para vocês pesquisarem se tiver necessidade. Próxima pergunta é o número da portaria da outorga. Então, vocês observem que tem os dígitos, a barra e o ano em que ela foi publicada. Então, eu vou inserir aqui os dados da outorga que a gente vai declarar. E aqui é interessante ressaltar que, às vezes, né, em processos antigos, tinham menos de 7 dígitos antes da data. Então, se for o caso de algum de vocês, completar com zeros à esquerda. Exemplo, se a minha portaria fosse 4209/2022, eu só teria 4 dígitos aqui. E eu preciso inserir 7, então eu colocaria 000 à esquerda para completar o total de 7 dígitos. A circuncisão hidrográfica também vai ser identificada dentro do certificado. Nesse caso aqui é o Rio Piranga. E o município de intervenção, Viçosa. Salvar. Sua intervenção foi registrada. Deseja prosseguir com a declaração de uso agora? Sim. A gente já vai fazer o cadastro e a declaração. E aqui, nesse momento, é que vem, de fato, as perguntas específicas da declaração do uso do recurso hídrico. Vocês notem que aqui tem os dados da portaria. E, nesse momento, é bastante importante conferir os dados, né? Pode ser que tenha sido
informado algum dado equivocado, então ainda há tempo de fazer a correção dentro do sistema. Equipamentos de medição. Lembrando que a declaração é feita com base no ano anterior. Então, nós vamos informar aqui, até 29 de março de 2024, o consumo de água, né, de recurso hídrico ocorrido durante o ano de 2023, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, equipamentos de medição. Aqui é importante vocês terem bastante conhecimento do equipamento que vocês dispõem no sistema de vocês. Essa informação ela não vem descrita no certificado de outorga, então tem que ser um conhecimento, né, operacional mesmo. Para esse prestador, a gente vai colocar que é um medidor de vazão automatizado. O coeficiente de retorno é aquela parcela do volume captado que é retornado para o curso hídrico, que não foi utilizado no processo produtivo. Como estamos falando de ETA, é o coeficiente de retorno que não foi tratado e distribuído, que ele retorna após ser utilizado ali dentro do sistema, como no caso de lavagem de filtros, por exemplo. No caso desse prestador, a gente tem um retorno de 2,35%. Poderia ser o caso também de fazer a recirculação da água, da lavagem dos filtros e o coeficiente de retorno ser nulo, ser zero, né? Porque não tem nenhum descarte dessa água para o curso d'água. Uma vez informado o coeficiente de retorno, vocês vão precisar inserir os dados de volume captado, né, mensalmente durante o ano de 2023, atentando sempre para a unidade que é exigida, né? Porque pode ser que a outorga ou os dados que vocês adquirem, né, com as medições estejam em litro por hora, metro cúbico por hora, metro cúbico por dia, e aqui eles exigem que seja metro cúbico por mês. Então, uma vez preenchidos, né, os volumes captados por mês, metro cúbico por mês de todos os meses, o próprio sistema ele calcula aqui o volume total medido e o volume consumido com base, né, nesse coeficiente de retorno aqui que foi informado pelo prestador. Nesse campo de observação, ele está aqui para ser utilizado, mas ele não é considerado para fins de cálculo, né, da cobrança pelo uso de recurso hídrico, e ele deve ser usado com bastante cautela, né, porque deve ser justificado ou informado apenas informações realmente pertinentes para o órgão ambiental. Então, quando a gente retorna, né, para a página da declaração, aparecem as intervenções que já estão cadastradas para esse servidor. E aí antes a gente só tinha essa aqui, né? E agora a gente cadastrou a segunda, essa de baixo. Lembrando que se o prestador tem 5 outorgas, 5 intervenções, ele precisa ter 5 intervenções cadastradas aqui. E a declaração anual do uso de recurso hídrico, ela é individual. Então, se eu tenho 5 intervenções, eu tenho 5 DAU. E o sistema te dá a opção de visualizar a intervenção e declarar o uso da água. Então, a gente vai declarar agora, ano 2023, o volume consumido em aberto, porque ainda não foi enviado. Aqui tem a opção de visualizar a declaração, porque só podem ser feitas alterações dentro das informações ainda no período de vigência da DAU, então até dia 29 de março. Passado isso, não é possível fazer nenhuma alteração mais. Então, se vocês confirmarem que ele digitou o número errado, ou o coeficiente de retorno foi recalculado e não foi o que está apresentado aqui, ainda há tempo de editar. Se tiver passado o prazo da entrega, né, do envio da declaração, essa alteração não é mais possível. Então, declarar o uso, declaração em aberto, download da declaração, visualizar a declaração, confere os dados, enviar. Enviar. E aí,
vai ser emitido esse certificado de declaração de uso da água, né, com todos os dados declarados pelo prestador. E aí, eu vou cadastrar uma nova intervenção aqui, dessa vez subterrânea, para vocês verem como que aparece, né, na página, e fazer alguns casos especiais de envio da DAUR. Então, vou vir uma nova intervenção, serviço autônomo. O modo de uso agora, ele vai ser água subterrânea por meio de poço tubular já existente. A portaria de outorga que eu tenho agora, ela só tem 4 dígitos. Então, eu vou completar com os zeros. É a mesma circuncisão hidrográfica. Município Viçosa. Salvei e vou para a declaração. Então, fiz o cadastro, né? Aqui vem os dados dessa nova intervenção que eu cadastrei. O equipamento de medição. Nesse caso, eu vou considerar que eu não tenho nenhum tipo de medidor. Coloquei não medido. Vou pôr que o meu coeficiente de retorno é 0, que não há nenhuma perda, não há devolução de nenhum volume de água para o recurso hídrico. E aí, como que eu vou informar o volume captado, né, o metro cúbico por mês, se eu não tenho medição? No próprio manual fala que quando não tem nenhum tipo de medidor, os volumes que vão ser informados, eles vão ser estimativas, né? Então, eles não vão ser considerados para o cálculo da cobrança pelo uso de recurso hídrico. Mas então eu preciso declarar, né? Eu preciso informar da AU. Então, eu vou fingir que pelas minhas contas lá, deu esses volumes aqui. E aí, eu vou preencher todos os dados de todos os meses, de acordo com as medições lá estimativas que eu tiver feito. E vai me dar, né, o meu volume total medido e o meu volume total consumido, que vocês podem ver que é o mesmo volume, porque o meu coeficiente de retorno, ele é 0. Feitas as informações, né, preenchidos os dados, eu vou declarar e enviar a DAUR para obter aquela declaração. Tá, esse é um caso que pode acontecer. Outro caso que pode acontecer, você ter uma outorga vencida. Vamos supor que você está aqui, né, declarando os dados de 2023 e a sua outorga venceu em setembro de 2023. Aí, como que eu vou fazer a declaração desse documento se a minha outorga está vencida? Eu posso deixar de fazer a declaração? Não, porque eu fiz o uso do recurso hídrico no ano de 2023. Então, eu vou informar até o meu mês de vencimento da outorga. Então, se ela venceu em setembro, eu vou informar o meu uso até setembro. Se venceu o dia 10 de setembro, eu vou informar proporcional aos dias de setembro e vou declarar a minha DAUR. Então, você não deve declarar os dados, mesmo que você continuou utilizando o recurso hídrico indevidamente após o seu vencimento, né? Se não houve o pedido de renovação, dentro do prazo legal, você vai informar os dados apenas até o mês do vencimento da sua portaria. Um outro caso que pode acontecer, a outorga está em processo de renovação. Então, vamos continuar nesse mesmo mês de setembro. Minha outorga venceu em setembro, venceria em setembro, mas eu solicitei a renovação dela em junho. Então, ela está em processo de renovação e aí, dentro do prazo legal, então ela permanece vigente pela lei, porque ainda não houve o retorno do órgão ambiental sobre, né, o deferimento da nova outorga ou não. Então, nesse caso, você vai declarar o uso normalmente até o final do ano, porque a sua outorga ela ainda está vigente, ela não está vencida. Então, diferente da outra que venceu, essa você declara pelo ano inteiro. Agora, uma outra hipótese que pode acontecer é a renovação, né, a publicação de uma nova portaria de outorga no ano de referência. Então, vamos pensar assim, a minha
outorga venceria em setembro, e aí o órgão ambiental analisou ela, né, dentro do prazo legal, e em outubro me liberou uma nova portaria de outorga, que já é a renovação da anterior. Como que vai ser feito nesse caso? Vocês conseguem perceber que são duas outorgas. Eu tinha a anterior, sei lá, vou falar o número que tá aqui, número 200-4209-2022, era a anterior. E aí gerou uma nova portaria em outubro, com outro número. Então são duas intervenções distintas. Como que vai ser feito? Nesse caso, eu vou preencher, né, apenas até setembro, que é a data vigente da minha portaria que foi renovada. Então, eu preencho os dados dessa portaria com esse código até setembro e envio a declaração. E aí, eu vou cadastrar uma nova intervenção para a portaria que agora é atual. Então, supondo que eu vou colocar uma outra portaria. Vou cadastrar uma nova portaria. Esse é o número da minha portaria que foi publicada em outubro, que eu vou declarar. Vamos colocar aqui como se fosse a mesma coisa. Vou declarar apenas de outubro, novembro e dezembro, porque com esse novo número eu só captei nesses 3 meses. O ano que vem, quando eu for fazer a declaração com o consumo de 2024, eu vou declarar nessa nova portaria, que é a vigente, o ano inteiro. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido, né, as dúvidas de vocês e conseguido explicar o que é a DAU, a obrigatoriedade do seu envio e o prazo que o IGAN estabelece para os outorgados. Se ainda tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com o próprio IGAN através do site disponibilizado na página da DAU ou com os setores responsáveis do CISAB.